Olá, boa noite. Em 1895 nascia o cinema, uma invenção dos irmãos Lumière, e o que era para ser mais uma opção de lazer acabou se transformando na sétima arte. Pois é, o cinema é o tema da nossa conversa de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui para uma boa conversa Rudá de Andrade. Na verdade, Rudá Poronominari Galvão de Andrade, cineasta, professor de cinema, um homem da sétima arte, um dos mais importantes nomes do cinema brasileiro. Rudá, seja bem-vindo ao Acre e é um prazer recebê-lo aqui no programa. Eu acho que o prazer é todo meu. É uma satisfação tão grande estar nessa terra aqui que você não pode imaginar, sabe? Que bom. Eu estou descobrindo coisas assim muito importantes para mim. O Acre é Brasil, viu? É verdade. O Acre tem uma brasilidade, tem um clima, uma atmosfera, um espírito que nos envolve, que é extraordinário. Você já tinha estado na Amazônia? Não tinha. É a primeira vez que venho pro oeste, digamos. E eu tô encantado porque eu tenho descoberto coisas assim que fazia tempo que eu tinha perdido, que lá no sudeste brasileiro a gente perde, é normal, a gente perde. A gente está muito ligado com a América, com a Europa. É verdade. E a gente, tudo. Eu gosto muito do Brasil, sempre meus amigos trabalham com as coisas brasileiras, mas precisa chegar, encontrar, se deparar com uma realidade assim, não sei, eu não posso explicar porque é meio abstrato essa questão. Eu sei que eu estou em volta de uma floresta, sabe? Quer dizer, eu não vejo a floresta, mas sei que estou. E eu sei que estou envolto de povos indígenas, sabe? Que eu tenho tido contato com algumas pessoas, com os indígenas. Então a gente encontra um novo mundo, um Brasil ainda possível. Um Brasil ainda possível, que bonito isso. É um Brasil que está voltado para o Pacífico, um Brasil que está voltado para os Andes, né? Para o oeste, para novos caminhos, sabe? Chega dessa civilização opressiva que a gente viveu 500, 600 e tantos anos, né? Então, eu tenho me sentido muito bem aqui. Tem um processo de revigoração, assim, sabe, de renascimento, assim, de brasilidade mesmo, quer dizer, precisa vir aqui para encontrar o Brasil. Que maravilha que você está sentindo toda essa emoção. É muito, muito bom, muito bonito para poder passar essa emoção para você. Que legal. Essa terra, nossa terra. Eu queria começar perguntando para você como é que o cinema entrou na sua vida? Como é que você se aproximou do cinema, Rudá? Bom, como tantas outras pessoas, né, aquela coisa de criança, de uma espécie de fanatismo pelo cinema, assim, hoje em dia chama-se cinéfilo. É verdade. Que é uma espécie de palavrão, né? É verdade. Cinéfilo, você é um cinéfilo. Você é um cinéfilo. Você é o filho do cinéfilo. É verdade. Cinéfilo, né? Mas, enfim, aquela paixão que as crianças têm pelo cinema, e sempre tive, né? E começa assim, agora depois é que vai se constituindo na cabeça da gente uma forma de expressão. O cinema é uma forma de expressão. Você tem várias formas de expressões, né? Você se expressa pela palavra, você se expressa pelos gestos, você se expressa pela música, pela imagem, né?
E uma das linguagens possíveis, existentes, é a linguagem cinematográfica. Você conta as coisas, não é? Isso tem... Eu sentia muito isso em relação aos sonhos. Não é? Quando dorme, na minha juventude, eu sonhava, e eu sonhava em forma de filme. Né? Que legal. Quer dizer, a linguagem do meu sonho era uma linguagem fílmica, porque a gente está habituado a ver filme, ver filme, ver filme, então eu já sonho daquele jeito, é aquela linguagem que está... Né? Então eu fui um pouco para o cinema assim, dessa forma, quer dizer, aí é aquela coisa de juventude, querer fazer e tal, fiz filme e tal, mas acabei indo para a Europa para estudar cinema, naquela ocasião no Brasil não tinha... Isso no início dos anos 50, né, Rodolfo? Você foi para a Itália, estudou no Centro Experimental de Cinematografia, você foi assistente do grande diretor Vittorio De Sica. Conta um pouco dessa experiência, como foi essa experiência da Itália na sua vida? Bom, contar como foi minha experiência na Itália, eu ficaria aqui... Horas. Não, horas não digo, mas alguns anos. Alguns anos. Deve ter sido muito intenso, né? Muita coisa. Eu imagino. Né? Principalmente nessa época, eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, aquela época que a gente tem uma vida, a intensidade é muito maior muito grande, na vida. Mas é que eu tinha muita vontade mesmo. Eu fiz um curso lá, universitário, e me formei e consegui ir trabalhar com De Sica, né? Tinha... eu estava, de repente me senti bem relacionado lá na Itália. Eu era um cidadão romano de Roma, não tinha, né, totalmente integrado naquela comunidade e me dava bem com muita gente e tal. E estava noivo lá naquela época, e tava, enfim. Então eu sei que eu consegui, através de uma figura extraordinária chamado Cesare Zavattini, que era um roteirista, o principal roteirista do neorrealismo italiano, que foi roteirista dos principais filmes, não só de Sica, mas trabalhou com Rossellini, com todo aquele pessoal daquele momento do grande cinema italiano. E o Zavattini era uma figura incrível, ele tinha um monte de filhos e ele escrevia uma confusão, os filhos todos na sala, uma sala grande, aqui nesse estúdio aqui assim, e ele escrevia todo dia, diariamente, publicava e tal, e aquela filharada no meio e tal, coisa. E ele tinha uma coisa engraçada que a casa dele era cheia de miniaturas de quadros miniaturas, tudo pequenininho, né? E até por acaso, quando eu conheci ele e tal, estava o Ademir Martins, aquele pintor nordestino, né? E ele estava lá em Roma. Eu falei com o Ademir, você não quer fazer um quadrinho para o Zavattini? Faz uma miniatura, porque ele só tem miniatura e tal. E eu perguntei para ele, por que só tem miniatura na sua casa? A casa inteira, cheia, abarrotada, assim, de alto a baixo, assim, nas paredes, tudo cheio de miniatura. Ele disse assim, é porque a gente saiu do fascismo, né? O fascismo era tudo grande. Eu estou optando agora por tudo pequeno. Então eu quis tudo pequeno, porque chega de grandeza, grandiosidade. Tudo pequenininho aqui, que não tem coisa grande. Grande era Mussolini. Aqui é tudo pequeno, né? Que loucura. Mas foi assim, mas eu entrei lá, fiquei trabalhando lá uns Você ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei uns 5 anos no total, Um bom Trabalhei tempo. uns 2 anos lá com o De Sica.
Que maravilha. Agora, você também participou de vários, eu sei que você produziu vários eventos, participou de organização de vários eventos que possibilitaram também a vinda de grandes diretores de cinema do mundo para o Brasil. Me lembro do exemplo, por exemplo, do Festival do Quarto Centenário da cidade de São Paulo, né? E eu queria te perguntar quem veio, Rudá, para esse encontro e o que representou para aquela nova geração de cineastas brasileiros que começava a se formar, o contato com essas figuras ilustres do cinema. Bom, é que na década de 50, justamente, é uma década que no mundo inteiro florescia a crítica cinematográfica, sabe? Antes da década de 50, nos anos 30, 40, não tinha... o cinema como arte não era... não existia assim, publicamente. O povo só ia no sentido assim da diversão. Da diversão, né? Do lazer. Não né? havia reflexão sobre os filmes, né? E então não havia também a crítica cinematográfica nos jornais antes. E não havia os cineclubes, não havia nada. Então era só, o cinema era uma mera diversão, produto que vinha geralmente de Hollywood e tal, né? Então não tinha. E foi na década de 50, 40, 50 que começou a se estruturar uma nova visão dessa arte, né, do cinema. Porque o cinema é uma diversão também. Sem dúvida. É claro, a gente vai para se divertir, mas não deixa de ser também uma linguagem Claro. que leva mensagens, levanta problemas, né? Faz você pensar um pouquinho, Sem dúvida. educa, tudo, né? E isso era uma espécie de uma briga que tinha quando eu estava nessa briga, quer dizer, precisa explicar para o povo que cinema não é só diversão, é uma diversão sim, é mais alguma coisa. Então, foi o momento em que começou a se desenvolver no Brasil inteiro o pensamento cinematográfico, a crítica. Então, através do cineclube, grupos de amigos se reuniam, vamos ver o filme e vamos discutir depois do filme, ver o que ele falou, o que esse filme falou pra gente, né? Que é gostoso também, quer dizer, você assiste o cinema, vai lá no cinema, assiste, sai, vai num barzinho ali, do lado, Discute, né? e discute, conversa. Aquele ator não era um imbecil, aquele cara que não falou que ele não fez um troço muito errado, sabe? Você começa a refletir, pensar e começa a descobrir a vida, descobrir uma forma de a gente ficar um pouco mais maduro, um pouco mais criativo, né? Mais gente, né? Com certeza. Então, Esse era o pensamento do cinema novo, Rudá? Essa eu acho que sim, essa... eu acho que sim, porque justamente o cinema novo nasce da crítica cinematográfica, desses cineclubes, desse pensamento. É ir no filme e depois ir lá, sentar no bar e discutir, é que vai gerar um próximo produto, um próximo filme, uma próxima ideia, um próximo livro, romance, poesia, né? E tal. Eu acho que o mecanismo é esse mesmo. Então, eu trabalhei muito nisso, me enfiei de cabeça, de alma, de corpo, de tudo, num tipo de trabalho, e a minha vida praticamente ficou voltada para esse tipo de trabalho, que é um trabalho que eu considero educativo, um trabalho simples, um trabalho de abrir as portas assim para o povo, para todo mundo, né? Para ver que o cinema influencia e influi tremendamente nos hábitos e tudo, né?
Tanto que o, 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 nunca é mal a gente meter um pau um pouquinho no cinema norte-americano. Aproveita essa oportunidade. Não faz mal nenhum, né? Não paga imposto aliás, ainda. eu acho que faz até bem, né? Ainda não inventaram imposto para isso. Logo vão inventar. É verdade. Você criou muitos cineclubes. Você queria falar um pouquinho da Cinemateca, da Filmoteca do Museu de Arte Moderna, mas eu queria falar sobre isso no próximo bloco. A gente tem que fazer um breve intervalo. Tudo bem. Bom, Ideias da Aldeia dá uma paradinha, mas volta já já conversando com Rudá de Andrade. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Rudá de Andrade, cineasta, um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Rudá, você participou da criação da Filmoteca do Museu de Arte Moderna e também da Cinemateca Brasileira e criou vários cineclubes no Brasil. O que representou a criação desses organismos para aquele movimento de cinema que começava a nascer nos anos 50, 60? Bom, a Filmoteca do Museu de Arte Moderna, a Cinemateca, é tudo a mesma coisa, né? Porque foi mudando de nome, né? Inicialmente chamava Clube de Cinema de São Paulo, depois se transformou em Filmoteca, depois se transformou em Cinemateca Brasileira, depois em Fundação Cinemateca Brasileira, hoje novamente Cinemateca Brasileira, mas é uma coisa só, que é a ideia para o telespectador. A gente precisa explicar um pouquinho que a Cinemateca é o equivalente à biblioteca, né? Quer dizer, é a biblioteca de cinema, é onde se guarda os filmes, onde se preserva o filme. E nós temos, assim, a história do nosso cinema, o cinema brasileiro, é uma história meio trágica, porque eu não tenho os dados exatos aqui comigo, quer dizer, não me lembro, mas eu tenho a impressão que 70% ou 80% da produção cinematográfica brasileira foi toda perdida, sabe? Nossa! Não existe. 70%, 80%? É mais ou menos uma proporção desse gênero, sabe? Porque não se guardavam os filmes, né? E os filmes, antigamente, eles eram feitos com nitrato, a base de nitrato, celuloide, né? E isso pegava fogo com muita facilidade, então teve muitos incêndios e tal. E a deteriorização também, né? A umidade. Para preservar um filme precisa uma umidade relativa do ar controlada, estável, e uma temperatura também estável, né? E então é uma coisa que vai se perdendo com muita facilidade. Né? E quando a gente fala que 80% foi perdido, a gente diz, bom, mas os grandes filmes, não é questão de grande filme, porque o cinema, ele tem duas linhas de importância. Uma é a linha artística, digamos, da criação artística através do cinema, né? Então tem os grandes artistas que criam histórias, inventam, fazem ficções fantásticas. E a outra linha é o valor etnográfico, antropológico, sociológico, claro, né? Porque, olha, você imagina, por exemplo, se tivesse cinema no tempo de Cristo e a crucificação tivesse sido registrada em filme, né? Quer dizer, provavelmente toda imagem que nós temos da crucificação
Vem a partir dos artistas plásticos que durante séculos e séculos foram, né? Agora, se tivesse sido filme, talvez tenha sido uma realidade completamente diferente disso, né? Porque os artistas também, eles, dependendo da época que fazem seus quadros, são mais românticos, mais isso, claro, mais não sei o quê, tem uma visão expressionista, impressionista, não sei o quê, né? E o fato registrado é uma coisa assim muito importante. Então, o século XX, nós temos um conhecimento, possibilidade de um conhecimento das coisas que ocorreram no mundo no século XX muito maior graças ao cinema, não é? Que tem tudo registrado. Então, de repente, todos os filmes são importantes, tudo é importante, tudo que está... Porque o Paulo Emílio que defendia essa tese que o pior filme brasileiro, para nós, é mais importante que o melhor filme estrangeiro. Interessante. Não é? Por quê? Porque o pior filme brasileiro, ele mostra uma circunstância, uma situação sociológica, humana, nossa, né, da nossa terra, registra, expressa o que nós somos, né? E um filme estrangeiro não expressa o que nós somos, né? Então, tudo é importante. Quer dizer, hoje em dia é muito... já está bastante difundido assim, a importância de uma fotografia. Todos os museus têm um arquivo iconográfico, né? Você vai aí, todo mundo que trabalha com índio, trabalha aqui, fazem fotos, registro, e se tem cinema, melhor ainda e tal coisa. Então tem esse aspecto assim, que é muito importante do valor do cinema como um registro de uma época, das coisas que acontecem, né? Então o cinema brasileiro, ele se deve muito ao documentário, sabe? A continuidade da existência do cinema brasileiro, porque os filmes de ficção, eles ficaram muito... a história do nosso cinema são ciclos. Ciclos, principalmente regionais. Chega uma hora que não tem cinema nenhum no Brasil, mas tem no Recife. Tem uma hora tem em Porto Alegre. Minas. Né? Então é engraçado porque são ciclos assim, né? Surtos assim de filmes de ficção que se fazem e tal. Né? Mas o documentário é que sempre existiu, quer dizer, em forma de cinejornal, em forma de não sei o quê, né? Mas sempre manteve a profissão, a comida do fotógrafo, do assistente, do varredor do estúdio, enfim, tudo, né? Ali o documentário é que segurou sempre assim. É verdade. Então, quando a gente fala história cinema brasileiro, a gente tem que pensar nisso também, quer dizer, não são só os grandes filmes, né? São os pequenos filmes também. E que fazem essa história, né? Inclusive até o filme publicitário teve uma importância muito grande no desenvolvimento mais recente do cinema brasileiro, que hoje adquiriu um padrão técnico extraordinário graças ao desenvolvimento do filme publicitário brasileiro. Sem dúvida. Você vai pegar o filme publicitário brasileiro, a quantidade de prêmios que ganhou nos festivais de Cannes internacionais de filme de publicidade é impressionante, né? Então isso também vai ajudando, que a gente vai aprendendo a fazer através de todos os meios, né? E vai melhorando, né? Você como professor de cinema, como é que você está vendo, por exemplo, hoje a formação cinematográfica no Brasil? Eu acho que é ruim. É ruim? Eu acho que é ruim porque, em geral, as escolas estão com uma tendência muito teorizante, né? E eu não tenho nada contra a teoria cinematográfica, contra a crítica cinematográfica, contra o desenvolvimento do pensamento cinematográfico. Ao contrário, tem que ser desenvolvido. Nós temos grandes pensadores cinematográficos.
até tenho orgulho de alguns deles terem sido meus alunos. Mas acontece que cinema é fazer, cinema é filme, não é? E as escolas caminharam muito assim para um lado mais de teorização, sabe? E então, que a escola de cinema, no meu entender, a escola de cinema é um centro de produção. Claro. Fazendo, tem que gerar filmes, né? É fazendo filme que você aprende a fazer filme. Quer dizer, não é como se faz um filme. Né? Até eu estou aí fazendo um seminário, né? Pois é, você está ministrando uma oficina de roteiro. Pois é, aqui no Rio Tem sido Branco. essa experiência com essa oficina aqui em Rio Branco, né? Pois é, mas é o que eu falei para eles o tempo todo. Olha, no fundo não fiz nada, não falei nada, apenas disse, vocês têm que fazer. E eles fizeram? Estão fazendo, que pois legal. é isso. Que bacana. Assim, quer dizer, sabe, não é como fazer. Para fazer um filme você precisa primeiro escrever aqui, assim, depois assado. Precisa escrever que é primeiro plano, grande plano, pequeno plano, médio plano, minúsculo plano. Não tem nada disso, minha gente. Você tem que ter em primeiro lugar, saber o que você tem vontade de falar. Se quer falar. Qualquer besteira, mas que queira falar. Você pode chegar, eu quero falar para uma menina, eu te amo. Então fala. Como que você vai falar isso? Fala, escreve. Quer dizer, escreve, se é para escrever. Filma, se é para filmar. Se você vai falar com cinema, então como é que você vai... Essa frase idiota que todos nós pronunciamos na vida da gente, muito mais de uma vez, né? Eu te amo. Faz isso em filme. Né? Escreve isso. É como escrever uma carta. Uma carta, para dizer isso, em carta você faz uma poesia, uma coisa. Em cinema você pode filmar uma flor, isso, aquilo, pássaro voando, e mostra a menina, sei lá. Faz, precisa filmar, precisa fazer. Então, eu acho que uma escola de cinema é um laboratório de se fazer filme, né? Isso eu acho que é fundamental. Mas não é só nisso também, porque em teatro também é assim. Claro. E em tudo, e em televisão também. Assim. Não tem. Não é diferente dessa. Não é diferente, né? Verdade. Não é uma coisa assim. E as pessoas têm uma tendência assim de criar metodologias, isso tudo não dá certo, não dá certo. Ana, falando um pouquinho dessa experiência da oficina de roteiros que você acabou de ministrar aqui em Rio Branco, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa experiência. Você identificou alguns talentos aqui nessa passagem? Olha, o que eu identifiquei e que ficou muito claro para mim é a grande vontade que o grupo tinha de fazer alguma coisa. Eram 30 pessoas, né? 30 pessoas eu dividi em dois grupos, né? E um grupo se posicionou para fazer um documentário, porque a ideia era fazer 2 documentários, né? Um grupo se posicionou a fazer um documentário sobre os estivadores. Olha que legal. Que são, a maioria, ex-seringueiros, que estão aí aposentados, velhos e fazendo um trabalho braçal. Trabalho no cais. Para sobreviver, para complementar a sua aposentadoria e tal. Então esse é um grupo que se posicionou para fazer um documentário sobre essa questão e um outro sobre questões ligadas às etnias indígenas e mais direcionado sobre a questão do ensino, o ensino das escolas indígenas. Né? Então acho que são 2 temas que foram desenvolvidos, interessantes. Eles mesmos escolheram, quer dizer, eu apenas tem que fazer, eles foram fazendo, né?
Então, acho que a minha contribuição foi só mais assim de estimular que seja feito as coisas, né? E eles vão fazer, eu acho que eles vão fazer 2 documentários, né? Evidentemente que depende de recursos, mas eu sei que aqui o governo do Rio Branco tem dado um apoio assim muito significativo para as atividades culturais. Né? Eu tive vendo aqui alguns projetos, inclusive esse da usina que está sendo, Que é a a Escola usina das artes que está das sendo Artes. feito, né? Pelo vice-governador, o Binho, que me parece que é um projeto assim fantástico, fantástico mesmo, né? E muito estimulante, né? E então eu vejo que existe também. Agora, o que eu falei na última aula agora, né, porque naturalmente sempre existem assim os senões, não sabemos qual é as condições que vamos ter. Eu disse, meu Deus do céu, o padre Anchieta, que foi o primeiro poeta do Brasil, quando ele foi fazer poesia, ele não tinha uma caneta, não tinha um papel. Mas ele pegou um pedaço de pau, pegou a areia e fazia poesias na areia, entende? Então a gente faz, quando quer fazer a gente faz. Não depende de governo, não depende de apoio, não depende de nada. É claro que se tiver, melhor. Ajuda. Ajuda, e eu acho que é função do governo fazer isso também, mas enfim, não pode ficar esperando o paternalismo, ficar dependente disso, porque senão não se faz nada. Mas eu achei, encontrei um clima tão positivo aqui, querido, mas tão positivo, que eu tenho certeza que esse pessoal vai fazer coisas e que muitas mais coisas vão ser criadas aqui nesse Acre fantástico. Maravilha, Aldair. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa, agradecer a tua presença no Acre também. Obrigado, eu que fico feliz de estar aqui. Ok. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado e até a próxima. Olá, no Ideias da Aldeia dessa segunda-feira,